Conhecido nos tempos antigos como Monte Éremos, esta colina localiza-se entre Cafarnaum e Tábica. Hoje temos uma igreja católica romana do século XX. Esta igreja se chama Igreja das Bem-aventuranças. O Monte das Bem-aventuranças é o local tradicional onde Jesus pregou o sermão das Bem-aventuranças. Peregrinos têm sido atraídos para este local com vista cênica desde o quarto século. Venha comigo numa jornada, a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. Olhando para a margem noroeste do Mar da Galileia, o Monte das Bem-aventuranças oferece uma vista encantadora da parte norte do lago que vai até Golan Heights, do outro lado. Esta espaçosa encosta de montanha oferece bastante espaço para multidões se aglomerarem, como foi possível constatar na missa celebrada pelo Papa João Paulo II em sua visita em março de 2000, quando 100 mil católicos estiveram aqui. Ao olhar ao redor, é possível ver muitas das cenas dos eventos do ministério de Jesus na Galileia, incluindo a cidade de Cafarnaum a apenas 3 quilômetros de distância, onde Jesus fez o seu lar. Logo abaixo está a enseada do semeador, onde acredita-se que Jesus ensinou a parábola do semeador em um barco ancorado na baía. O Monte das Bem-aventuranças também é conhecido como o local onde Jesus encontrou seus discípulos após sua ressurreição e os comissionou a fazer discípulos de todas as nações. É possível que este possa ser o local verdadeiro do Sermão do Monte, mas não é muito provável. Não existe nenhuma evidência específica para a identificação dele. Mas é razoável colocar o Sermão do Monte aqui, ou perto daqui, pois Jesus tinha como base a cidade de Cafarnaum, que não fica distante daqui. Independente da certeza do local, a Igreja das Bem-aventuranças foi estabelecida num local próximo e muito parecido com a descrição bíblica de onde Jesus teria pregado seu Sermão do Monte. E da maneira como Murphy O'Connor coloca daqui, pode-se ver praticamente todos os lugares em que Jesus viveu e trabalhou. A montanha tem no topo uma capela católica construída em 1939 pelas Irmãs Franciscanas com o apoio do governante italiano Mussolini. A linda basílica foi um projeto do famoso arquiteto italiano Antonio Berluzzi e é um dos muitos locais de destino para os peregrinos em Israel. Dentro da igreja, os visitantes vão encontrar a delicada decoração no piso, que são alinhados com versos em mosaico dos evangelhos de Marcos e Lucas. Os 8 lados da capela celebram as 8 bem-aventuranças, que dão início ao célebre Sermão do Monte pregado por Jesus. O altar, colocado ao centro, está rodeado por um arco de alabastro e ônix. Ao redor dele, as 7 virtudes: justiça, caridade, prudência, fé, força, esperança e temperança são descritas por símbolos no piso em mosaico. A geografia do local próximo à igreja forma um anfiteatro natural, descendo até a lateral do lago. Então é mais provável que Jesus tenha se colocado na parte inferior da colina, mas isso não diminui a beleza do cenário ou da igreja colocada no topo.
Atrás de mim encontra-se o Mar da Galileia. E eu estou no monte conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Pois acredita-se que deste local Jesus proferiu um dos seus mais famosos sermões, o Sermão das Bem-aventuranças. Esse sermão começa com 8 falas que se tornaram conhecidas por as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são 8 bênçãos que Jesus pronunciou aos seus seguidores. Cada bem-aventurança menciona um traço de caráter que é de grande valor aos olhos de Deus. Deixe-me ler todas elas na sequência, em Mateus 5, 3 a 10. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Nas bem-aventuranças, Jesus coloca o nosso sistema de valores de cabeça para baixo. Ao invés de bem-aventurados os ricos, os poderosos, os belos e inteligentes, Jesus diz: bem-aventurados que reconhecem desesperadamente suas necessidades de Deus, aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, os humildes, os justos, os bondosos, aqueles que têm o coração puro, os pacificadores e os que são perseguidos. Essas características são, na verdade, uma descrição do próprio Jesus. Quanto mais Jesus estiver presente em nossas vidas, mais esses traços de caráter serão vistos em nós. É simples assim. Deixe-me fazer uma ilustração. Um garoto de 5 anos de idade e sua mãe estavam voltando da igreja para casa um dia. A mãe não achava que seu filho estivesse prestando atenção no sermão. Mas a caminho de casa, o garoto fez algumas perguntas que revelaram que ele havia sim ouvido partes importantes que o pastor havia falado no sermão. Ele perguntou: mãe, o pastor disse que Deus é maior do que nós somos. Sim, ele disse isso mesmo, respondeu a mãe. E ele disse também que Deus vive em nós. Sim, ele também disse isso. Então, se Deus vive em nós e ele é maior do que nós, ele não deveria parecer-se visível em nós? Os pequenos com frequência dizem coisas inteligentes e profundas. Esse menino tinha descoberto que quando Jesus habita em nós, as outras pessoas devem vê-lo em nós. O sermão de Jesus cobre 3 capítulos inteiros, Mateus 5, 6 e 7. Eu gostaria de destacar algumas das outras coisas que Jesus disse nesse maravilhoso discurso, o Sermão do Monte. Jesus disse aos que estavam ouvindo as suas palavras: vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, o Pai que está nos céus. Estes versos foram a inspiração daquela canção infantil, Minha Pequenina Luz, Vou Deixar Brilhar. E as crianças inventam versos novos que sempre terminam com Vou Deixar Brilhar. É preciso sermos lembrados de tempo em tempos que somos a luz do mundo. E é interessante que Jesus também diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus Cristo habita, quando Ele vive em nós, quando nos tornamos a luz do mundo e luz para o mundo. Um dia as crianças da igreja foram preparadas para recitar um verso memorizado para a congregação de nossa igreja. Elas estavam todas alinhadas na plataforma da igreja lá na frente. Uma por uma, elas recitaram seus versos de cor. Mas tinha um menino que estava tão nervoso para falar em frente de toda a igreja, que a sua mãe achou que talvez ele pudesse esquecer o verso que ele tinha que falar. Então, ela sentou na primeira fileira, pronta para dar as dicas para o seu menino, caso ele esquecesse de alguma parte. E como a sua mãe já havia previsto, quando chegou na vez dele, ele teve um branco. O verso dele era João 8,12, onde Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, a mãe dele na primeira fileira deu a dica para ele, eu sou a luz do mundo. O menino sorriu e falou com toda confiança, minha mãe é a luz do mundo. Todos acharam aquilo muito bonito e engraçado.
Mas Jesus disse exatamente a mesma coisa no seu Sermão da Montanha. Jesus disse para seus seguidores: vocês são a luz do mundo. Quando os outros veem boas novas, boas ações, eles vão glorificar a Deus. Cristo declarou que nós devemos dar a outra face e andar a segunda milha, que devemos amar nossos inimigos. Jesus deixou claro que quando ajudamos os pobres e necessitados, devemos cuidar para que outros não saibam. Isso é um ensino bem radical. Tente fazer dessa maneira essa semana. Fazer alguma coisa por alguém, ajudar alguém e simplesmente não contar para ninguém. Jesus ensinou que nós devemos armazenar nosso tesouro no céu e não aqui nessa terra. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir ambos, Deus e o dinheiro. Eu acho interessante que Jesus não disse que nós não deveríamos servir ambos, a Deus e ao dinheiro. Ele simplesmente disse: não podemos, não é possível. Jesus, na verdade, teve muito a dizer sobre o dinheiro. Em Mateus 6,21, ele disse: onde o seu tesouro se encontra, lá estará também o seu coração. As coisas que você gasta, seu dinheiro, são as coisas que você valoriza. Se você quiser saber aquilo que é importante para as pessoas, se você quiser saber onde o coração delas se encontra, simplesmente olhe onde elas investem o seu dinheiro. Jesus tocou em muitas coisas importantes em seu Sermão do Monte. Uma das coisas que ele enfatizou é que nós não deveríamos nos preocupar com nossas necessidades básicas. Ele disse que o nosso Pai do céu sabe o que precisamos e que Ele vai cuidar de nós. Olhe com atenção para Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? O que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios procuram. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos convida a organizar as prioridades da vida de tal maneira que nós coloquemos Deus e o seu reino em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a promessa maravilhosa. E quando nós acreditamos nela de verdade, vamos parar de nos preocupar com o amanhã. Jesus disse: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Jesus ensinou que nós não devemos julgar os outros. Não seria bom se ninguém julgasse você? Jamais? Nem você, nem a mim? Precisamos tratar as pessoas da mesma forma. De fato, essa é a regra áurea do Sermão do Monte. Faça aos outros aquilo que você gostaria que elas fizessem para você. Como seria se o mundo todo tratasse uns aos outros da mesma maneira como eles gostariam de ser tratados? Jesus ensinou que Deus concedeu dons àqueles que pedem. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Que promessa linda! Ao chegar ao final do seu sermão, Jesus disse aos que ouviam para colocar suas palavras em prática. Ele explicou que é o que você faz, não o que você fala, que vai contar naquele grande dia do juízo. Preste atenção em Mateus 7,21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que verdadeiramente fazem a vontade do meu Pai que está nos céus entrarão. Jesus concluiu seu sermão com uma poderosa história, uma analogia de dois construtores. Assim, todo aquele que ouve essas palavras e as coloca em prática é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. E veio a chuva e as águas subiram e os ventos sopraram contra aquela casa. Mas mesmo assim ela não caiu, porque tinha seu fundamento na pedra. Mas todo aquele que ouvir estas palavras e não colocá-las em prática é como o tolo que construiu sua casa na areia. E veio a chuva e as águas subiram e os ventos sopraram contra a casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Amigo, eu escolho construir a minha casa na rocha. E pela graça de Deus, quero viver seguindo os ensinos de Jesus a cada dia. E você? E você, meu amigo, o que fará?
Os ensinos de Jesus Cristo no Sermão do Monte nos mostram um retrato de uma nova forma de viver. Novos valores, nova direção, novo propósito, novas atitudes, novo comportamento, novo caráter, um novo lema, novas perspectivas, ou seja, uma vida completamente nova. Não podemos perder de vista que os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte são um autorretrato dele próprio. E o propósito de Deus, de acordo com Romanos 8:29, é para que cada cristão seja transformado à semelhança de Cristo, para sermos cada vez mais pessoas como Jesus. Então, o primeiro ponto que eu preciso chamar a atenção é que os ensinamentos de Cristo no Sermão do Monte não são diretrizes para os cristãos. Uma diretriz sugere um padrão que você e eu deveríamos buscar para nos igualarmos a ele. Mas com nossa própria força, não temos o que é necessário para chegarmos ao padrão colocado por Jesus. Por outro lado, aquilo que Jesus ensinou nos dá evidências de uma vida de entrega à sua vontade. Esta é a segunda lição. O resultado natural, o resultado espontâneo de um relacionamento com Jesus está escrito em seus ensinamentos. E os ensinamentos de Cristo neste sermão não nos mostram aquilo que é produzido por cristãos, mas sim aquilo que é produzido nos cristãos. Eles nos dizem aquilo que as pessoas vão enxergar ao olhar para uma vida que foi entregue completamente nas mãos de Jesus. Em outras palavras, as qualidades apresentadas não são o padrão a ser atingido, mas uma forma pela qual podemos mensurar, medir a nossa submissão a Jesus. Não deveríamos gastar nosso tempo nos preocupando se somos pobres de espírito, ou humildes, mansos ou misericordiosos. Nosso foco deve estar na nossa caminhada diária com Jesus, em sermos submissos a Ele, porque quando Jesus está no controle de nossas vidas, Ele manifesta as qualidades descritas nos seus ensinos. Porém, os ensinos de Jesus nos mostram que, se estamos agindo com ódio ou movidos por vingança, então isso é um sinal de que não estamos agindo como Jesus. Se por acaso eu estiver sendo motivado por ambição ou egoísmo, então minha vida não se encontra nas mãos de Cristo ou submissa a Ele. Então, ao crescermos em nosso relacionamento pessoal com Cristo, você e eu vamos demonstrar de maneira bem visível as qualidades apresentadas pelos seus ensinamentos do Sermão do Monte, como as qualidades descritas nas famosas bem-aventuranças. Essa é a terceira lição. Todo seguidor de Jesus, toda pessoa que se chama e usa o nome de cristão, deveria exibir as qualidades apresentadas em seus ensinos. Sendo assim, o ponto principal de nossas vidas sempre deve ser estarmos ligados a Jesus, você e eu. Em João 15:5, Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que habita em mim produzirá bons frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Estar com Cristo é a única maneira de vivermos uma vida transformada. Novas atitudes, novo comportamento, um novo caráter. Tudo isso é o resultado de um relacionamento profundo e íntimo com Ele, pois sem Cristo não há nada, absolutamente nada que possamos fazer. Hoje nós vimos os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Eu espero que seja esse seu desejo profundo de ver uma vida que honre a Deus, porque eu também quero. Mas só existe uma maneira de você e eu refletirmos o maravilhoso caráter de Jesus, que é permitir que Ele, Jesus Cristo, viva a vida dele em nós. E eu estou falando sobre um relacionamento profundo com Jesus. E desenvolver esse tipo de relacionamento próximo com Jesus requer que passemos tempo a sós com Ele a cada dia. Algumas pessoas chamam isso de momento devocional. É o momento que elas dedicam a cada dia à leitura da Bíblia e à oração. Se você ainda não iniciou essa prática ou se atualmente você não está realizando essa atividade de maneira consistente, eu quero convidar a você a estabelecer um horário em um lugar específico para o seu devocional. Você vai precisar de um pouco de disciplina, mas se você se comprometer a ler sobre a vida de Jesus um pouquinho a cada dia, eu te prometo o seguinte: Deus vai mudar a sua vida. Ao lermos e refletirmos sobre as histórias de Jesus, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Este é um princípio espiritual. Somos transformados pela contemplação. Então, meu apelo para você hoje é o seguinte: estabeleça um hábito de ler e estudar a palavra de Deus a cada dia. Comece com apenas 15 minutos por dia. Eu sugiro que você comece com um livro de João, um capítulo por dia.
Passe algum tempo pensando sobre o que você está lendo. Converse com Deus sobre o que você está lendo. Sua meta é conhecer Jesus de maneira mais pessoal, mais íntima. Você vai estar lendo para crescer em relacionamento com Cristo. Talvez seja uma boa ideia ter um caderninho de anotações e escrever seus pensamentos sobre aquilo que você leu naquele dia. Eu convido você a começar essa rotina nas próximas 24 horas. Faça desse momento devocional uma parte da sua rotina diária. Eu desafio você a fazer isso pelo menos nos próximos 40 dias. Isso vai mudar sua vida, eu posso te garantir. When the battle runs long, it is normal to begin to question yourself or your standing with God. A trap we may fall into is to focus too much on our behavior. Clearly, the blood of Christ is the only basis of our salvation. Behavior is the fruit of our relationship with Jesus. Truly, our only hope rests on our acceptance of Christ's atoning sacrifice. He must be a personal Savior to each of us. Right On Through is a song that reminds me that God is willing and able to meet my deepest needs. As we claim the promises of God, we partake of the divine nature. This is key. You can't pray outside of God's will when you pray through Scripture. Seek that intimacy of relationship as you enjoy the prayerful message of this song. Tell me, Lord, can it really be true that you'll be there when I need you to see me through? You've promised to help me right on through. Lord, you know how I've often been wrong, yet you know I want to be strong within your love. You've promised to help me right on through. Lord, you know what you mean to me. Please won't you come and help me? Take my fears away, don't let me stray. Help me to do what you say. Lead me, Lord, back to solid ground. Help me, Lord, that I'll be found to be true to you. You've promised to help me right on through. Could it be that I've wandered too long? Well, now's the time that I want to be strong and come back to you. You promised to help me right on through. Lord, you know what you mean to me. Please won't you come and help me? Take my fears away, don't let me stray. Help me to do what you say. Tell me, Lord, can it really be true that you'll be there when I need you to see me through? You've promised to help me right on through. And so, Lord, please don't leave me alone. Make me stronger, lest I wander from your love. You've promised to help me right on through. Lord, you know what you mean to me. Please won't you come and help me? Take my fears away, don't let me stray. Help me to do what you say. What you say. Obrigado, Pastor Ron Nelson. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por Tua graça, por Tua transformação em Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém.
Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa, com os seus amigos e familiares. Visite o nosso website. Lá você poderá nos enviar a sua mensagem, pedido de oração e fazer a sua solicitação do programa de hoje ou da série completa. Eu espero vê-la muito em breve. Até lá, lembre-se, Jesus é a mensagem.